Você sabe como a ergonomia pode contribuir para a concepção de projetos de engenharia? Se você não sabe ou quer saber um pouco mais, veja esse vídeo até o final. De acordo com os professores Francisco Lima da UFMG e Francisco Duarte da UFRJ, nesse artigo aqui, a contribuição da ergonomia à engenharia supõe antecipadamente a produção de conhecimentos que sejam aplicáveis aos projetos antes que algumas decisões sejam tomadas de maneiras irreversíveis. Isso pode ser feito fornecendo conhecimento sistematizado aos engenheiros, mas principalmente com a atuação direta do ergonomista na equipe de projeto. Segundo eles, é necessário enfatizar que a ação ergonômica admite, além de uma construção técnica a partir da análise da atividade, uma construção social, como estrutura participativa de projeto, que é estabelecida a partir do envolvimento dos trabalhadores que são responsáveis pela produção. Uma outra referência bem legal sobre o assunto é o livro Simulação em Ergonomia, Conhecer, Agir e Interagir, dos autores Pascal Began e Vel Facina. Eles abordam como o uso de métodos de simulação tem sido uma estratégia muito utilizada por ergonomistas para poder integrar a dimensão do trabalho em projetos de transformação do ambiente de trabalho. Na live realizada no dia 7 de outubro sobre simulação e participação em ergonomia, o professor Daniel Bratz, da UFSCar, deu uma aula super importante sobre esse tema. Dá só uma conferida. E aí a gente vai para o papel da simulação dentro desse contexto. Então, o próprio Danielu, que é uma das principais referências na área, ele fala que simular não é simplesmente perguntar para os operadores as opiniões deles sobre as plantas, maquetes ou protótipos. Então, não adianta eu expor o que eu desenvolvi e pedir para eles qual que é a opinião deles, né? É necessário ter métodos e técnicas, né? E aí, a partir disso, desenvolver ferramentas, desenvolver abordagens para que isso seja, né, de fato, a simulação na ergonomia obtida para, né, ter o resultado esperado. Nesse sentido, a gente, né, apresentou uma proposta de um método participativo, né, que, no IEA de 2018, eu vou abordar daqui a pouquinho, rapidamente. Tá? E quais são as condições necessárias, também baseado no Danielu, para a gente desenvolver essas simulações? Então, a gente continua precisando ter um grande domínio, né, da tarefa, atividade, então a gente precisa compreender o trabalho, tá? A gente precisa desenvolver essa capacidade de construir socialmente as intervenções, como o Toninho já bem colocou, mas essa construção ela é tanto social, mas ela é uma construção técnica também, né? Nós conhecemos casos onde a construção social é muito boa, mas ela termina com, né, uma construção técnica deficiente, e aí isso não leva a uma transformação de fato, porque deixa na mão, né, de outras pessoas que não participaram do processo de construção, elas preencherem as lacunas, os gaps, e aí o preenchimento disso por pessoas que não participaram, com certeza não vai atender aos mesmos requisitos. Tá? Então é importante que essa construção seja tanto social quanto técnica. E por fim, os suportes de representação, que o Toninho já mostrou alguns, né? Eu posso aqui também citar, né, já que é comum a gente escutar a pergunta, qual que é o melhor, né, ferramenta de simulação, qual que é o melhor suporte de simulação? Na verdade, não existe um único, né, que seja o melhor. A gente tem várias possibilidades, vai depender da situação em concepção, vai depender do nível de análise, do tempo, de vários critérios que precisam ser considerados. Agora, o importante é que a gente tenha condições de utilizá-los, né? Então a gente tem que enxergar isso como sendo a nossa caixa de ferramentas para que, dependendo do caso, de qual situação, a gente, né, discuta e chegue na conclusão de qual é o melhor suporte de simulação para cada um dos casos. Tá? Então, como exemplo, esse artigo que foi também apresentado lá na IEA de 2018, onde é discutido o método participativo que nós propomos, e aí a gente utiliza uma série de técnicas, ferramentas e estratégias para usar, né, esse método que vai ter diferentes concepções, diferentes estratégias para cada uma dessas unidades. Então, a gente aplicou tanto para uma cozinha industrial, para uma unidade hospitalar, quanto para uma indústria metalúrgica, e a gente teve que usar de estratégias diferentes, um número diferente de workshops, algumas tinham que ser grupos menores, o outro a gente teve que deixar mais tempo, aquela etapa para que as pessoas pudessem responder, né, a etapa de construção, né, de cada momento teve que ser pensada de maneira específica para cada contexto, tá bom? E aí, né, um exemplo, isso daqui foi uma das ferramentas que a gente utilizou, que é uma Game Engine,
E isso foi interessante porque, nesse caso, para a indústria metalúrgica, ela fica no interior do estado de Minas Gerais, e essa proposta a gente conseguiu enviar para eles alguns dias antes, eles conseguiram, né, explorar isso daí, entender o que estava sendo discutido, o que ia ser discutido na reunião, né, o que era esse cenário, e no dia que a gente fez a discussão online, eles já dominavam, eles já tinham entendido, eles já tinham explorado. E mesmo assim a gente pôde abrir, né, em tempo real, e aí tinha essa possibilidade de falar, não, peraí, deixa eu ver lá, vai no elevador, deixa eu entender o que esse elevador vai fazer, mas como que a pessoa vai trazer esse carrinho daqui? Ah, mas qual que é? Então, essa possibilidade de interagir, que é muito rica desse tipo de ferramenta, como, né, também o nosso amigo Toninho já apresentou, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria falar, né? Eu agradeço bastante. Eu citei algumas referências aí, quem tiver interesse, né, é só buscar a tese Daniel Brades 2015 no Google, o primeiro link, vocês vão ter aí acesso a todas as referências que eu citei, menos do IEA 2018, que aí, né, são os anais do IEA, tá bom? Muito obrigado aí pela disposição em nos escutar.